Cara, a gente tava falando antes, a gente tava subindo aqui o elevador e eu te perguntei o que você tava fazendo. Você falou da Índia, que você tava na Índia, o quê? Semana passada? Retrasado, assim. Retrasada. Para um encontro mundial lá, não é? Que tu me falou também que eles têm uma visão um tanto diferente do mundo, de forma geral. O que é esse evento? Então, na verdade, eu participei de 2 encontros. O primeiro acontece todo ano em fevereiro, se chama Conferência de Segurança de Munique, que é um encontro de líderes militares, políticos e alguns pensadores que ficam 3 dias num hotel pequeno para discutir as principais questões globais. E eles são obrigados a lidar com eles mesmo o tempo inteiro, porque é pequeno. E é muito pequeno. O hotel é fechado para o público, então você acaba se encontrando, mesmo sem querer, o tempo inteiro com lideranças políticas. Teve lá a Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, o Zelensky esteve lá, a chanceler da Argentina, o novo presidente da Guatemala. Então teve em torno de 30 chefes de Estado. O Brasil participa disso? Cara, a conferência convidou Lula, mas ele não aceitou. Entendi. Porque durante a conferência aconteceu a cúpula da União Africana. Tá. Agora, eu pessoalmente acho que o Lula poderia ter dado um jeito, porque a conferência foi de sexta a domingo e o encontro da União Africana foi de sexta a sábado. Ele poderia ter participado como última palestra no domingo, mas esse encontro claramente tem um viés ocidental, ou seja, olha para o mundo a partir da perspectiva do Atlântico Norte. Teve lá o secretário-geral da OTAN. Então, em Munique, o grande tema foi a invasão russa à Ucrânia. Tá. E a preocupação com os avanços russos territoriais que aconteceram ao longo dos últimos meses. No ano passado, tinha uma percepção de que a Ucrânia talvez até teria a capacidade de expulsar os russos de todo o território ucraniano. Agora ficou claro que, em parte em função da decisão americana, o Partido Republicano está bloqueando mais ajuda para os ucranianos, então eles têm menos munição, etc. Então agora a vantagem militar está com os russos. E durante a conferência, no primeiro dia, o principal opositor russo morreu na prisão. E muitos participantes dessa reunião interpretaram isso como uma mensagem que o Putin, que já falou lá em Munique no passado, mas agora os alemães decidiram excluir os russos em função dessa situação. Tá. A gente sabe do que esse cara morreu? Não, mas ele já foi envenenado no passado, ele tinha sido transferido para uma colônia penal perto do Polo Norte, ou seja, uma situação... Ele reclamou permanentemente de uma situação que é parecida com a tortura, em função de... Enfim, uma série uma situação muito difícil lá. E a esposa do líder da oposição esteve na conferência de Munique também. E nós estivemos na mesma sala quando chegou a notícia nela. E ela subiu no palco para falar sobre o trabalho do marido que justamente havia falecido naquele momento. Ou seja, toda a discussão dominado é o Navalny e a esposa chamada Navalny, e naquele momento lá ela se posicionou como alguém que pudesse assumir esse trabalho da oposição russa, que é obviamente muito difícil porque é um regime cada vez mais autoritário. Mas o tema que dominou claramente Munique foi a guerra na Ucrânia. Os europeus se preocupam, obviamente, eles precisam, em função da possibilidade do Trump ganhar, precisam se preparar para um mundo sem proteção americana, porque o Trump já disse que talvez vai tirar os americanos da OTAN, que é a aliança militar que, no fundo, formalizou o compromisso americano de defender os integrantes europeus da OTAN. Isso foi inventado pelos americanos, não foi, a OTAN? Foi uma forma de, a partir da interpretação americana de que, para garantir a paz mundial e também consolidar o domínio americano depois da Segunda Guerra Mundial, seria preciso evitar uma guerra na Europa. Porque a Europa tem tradicionalmente esse problema de que a Alemanha é maior do que os outros, então constantemente pode ter ambições de dominar os outros, mas ela não possui
suficiente capacidade para, de fato, dominar. Então, constantemente tem essa tensão entre ambições alemãs e a resistência dos outros países que não querem, obviamente, aceitar essa liderança. Então, a solução americana foi dizer, sabe o quê? A gente vai cuidar da segurança de vocês e os alemães não terão forças armadas para valer. Então, a Alemanha se transformou, depois da Segunda Guerra Mundial, num país pacifista. E, dessa forma, quem comandou o tema de segurança na Europa desde 1945 foram os americanos. Só que agora, pela primeira vez, um presidente pode voltar ao poder que não quer mais arcar com esse custo. Porque a Alemanha realmente teve aí uma solução maravilhosa para eles, que por 70 anos os caras não tiveram que investir nada em segurança. Então, investir tudo em pesquisa, educação, saúde, infraestrutura. Então, o país se deu muito bem. Para eles foi uma vantagem, né? Você estava falando também aqui que os caras nas Forças Armadas da Alemanha, os caras se comunicam por fax. Exatamente. Né? Exatamente. Porque, assim, o que acontece agora? A Rússia invadiu a Ucrânia. Na verdade, a guerra começou em 2014, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, uma península ucraniana chamada Crimeia. Em 2022... invade o resto a partir da percepção russa de que as sanções ocidentais já não têm mais a capacidade de destruir a economia russa, porque um mês antes da invasão, o Vladimir Putin fez uma viagem para a China para firmar um acordo de cooperação, basicamente garantindo que a China continuaria apoiando os russos, mesmo se depois de uma invasão russa à Ucrânia, o Ocidente ia impor sanções. E esse cálculo deu certo. Hoje, a Rússia consegue sobreviver apesar desse bloqueio econômico ocidental contra a economia russa, porque a China, a Índia, o Brasil têm um tamanho hoje que não tinham 20 anos atrás. Porque a Rússia sempre quis, de certa forma, desfazer essa humilhação, na interpretação russa, a humilhação do colapso da União Soviética. Então, esse foi o grande tema em Munique. E os alemães estão passando por uma transformação porque se acostumaram a meio que ignorar o tema de segurança. Então eu lembro que, por exemplo, eu fiz parte da minha primária na Alemanha. Os caras mais burros da turma, a gente falava, não, esse aqui vai pro exército. O cara não serve para nada. Por quê? Porque as Forças Armadas alemãs não tinham propósito. Era mais para ajudar numa enchente, etc. Mas um general alemão não tem nenhum prestígio social. Muito diferente dos Estados Unidos, né? Onde os generais, assim, são pessoas que têm experiência em confrontos e têm um reconhecimento da sociedade que na Alemanha não é possível. A sociedade consegue enxergar neles uma função de verdade, general, né? Agora na Alemanha talvez não. Então assim, essa realidade transformou a cultura alemã, porque há 100 anos atrás, quem moldou acima de tudo a cultura alemã foi a Prússia, um país que antes da reunificação alemã no final do século XIX foi um país pequeno, mas muito militarizado, ultra organizado, porque a liderança política prussiana sabia que a única forma de se defender contra esses países maiores, como a Áustria, a França, era ter uma disciplina sem precedentes. Então a sociedade inteira se organizou como um grande exército. E foi o Bismarck que liderou a reunificação. Então a Prússia teve uma influência grande sobre o que hoje é a Alemanha, o que foi a Alemanha até a Segunda Guerra Mundial. Só que depois, em função dessa situação geopolítica diferente, a Alemanha se tornou oposto do que era antes uma sociedade que é quase anti-militar, que não quer saber do assunto. Isso eu acho que é super importante porque a situação geopolítica na qual um país se encontra molda a cultura do país. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está tão longe de qualquer tensão real que não é uma sociedade militarizada no sentido de as Forças Armadas, eles às vezes preocupam por outros motivos, porque têm as ambições políticas, etc. Mas não é que um general brasileiro precisa informar a sociedade sobre o risco de uma invasão da Bolívia ou não sei o quê. Então o assunto também, aqui no Brasil, também é uma sociedade que não conversa muito sobre esse assunto. Não faz parte da nossa cultura guerra, por exemplo. Então, assim, a minha preocupação muitas vezes é o seguinte, se a gente aceita que a Rússia possui algum direito sobre
o que acontece na Ucrânia, de alguma forma, pode dizer à Ucrânia, você não pode entrar na OTAN, você acaba dando uma justificativa aos Estados Unidos, por exemplo, em ameaçar a Venezuela. Então, e isso aconteceu, ou seja, o Trump, como presidente, ele não quis descartar a possibilidade para derrubar o Maduro de usar as Forças Armadas. Isso foi em 2019, ou seja, isso é real. E eu, como muitos outros acadêmicos, a gente denunciou imediatamente, né, dizendo que aquilo seria uma loucura. E todos os presidentes da América Latina se pronunciaram, o próprio Bolsonaro, o Mourão, na época, apesar de ser muito pró-Trump, disse para os Estados Unidos, olha, calma aí, né? Não dá. Por quê? Porque se cria um precedente. Porque se os Estados Unidos atua na Venezuela para derrubar Maduro, então, sei lá, na próxima vez pode ser a Colômbia, então não dá. Não existe, a gente precisa se opor a qualquer retórica de zona de influência. Então, isso sobretudo vejo entre alguns grupos anti-Estados Unidos que basicamente argumentam que eu sou anti-Estados Unidos e, portanto, eu vou negar que exista um imperialismo russo, eu vou apoiar a causa russa porque claramente complica a vida dos Estados Unidos. Eu, de certa forma, apoio um mundo de zonas de influência onde não há soberania plena, mesmo para pequenos países, que é a retórica do Trump. Porque o Trump, diferentemente do Biden, diz que a doutrina Monroe, que foi uma doutrina articulada no século XIX pelo então presidente Monroe, que disse nós, Estados Unidos, temos responsabilidades e direitos especiais na América Latina para evitar que qualquer europeu se meta. Que na época a concentração econômica e política era a Europa, era o centro econômico do Atlântico. E os americanos diziam, olha, esse aqui é o nosso, basicamente. E aquilo foi utilizado para qualquer tipo de intervenção, de interferência política nos assuntos internos dos Estados Unidos, da América Latina. Só que, obviamente, governos, sobretudo antes de Trump, disseram que aquilo não existe mais e os Estados Unidos, e eu fui muito contra isso, né, impôs sanções contra a Venezuela, etc., mas não derrubou nem o Chávez, nem o Maduro, porque não era aceitável, né? No fundo, não era aceitável e eu acho que os Estados Unidos poderia ter derrubado, obviamente, se quisesse, mas eu conversando com políticos americanos na época, eu lembro disso porque eu morei na Venezuela em 2001 e aconteceu um golpe de Estado contra o Chávez em 2002 que eu acho que os Estados Unidos reagiu mal, porque quem liderou o golpe não foram os Estados Unidos, foi muito engraçado, foi o chefe da Fiesp venezuelana. Tá. E fracassou. Mas caiu na conta dos Estados Unidos? Teve gente que falou, olha, e eu acho que os Estados Unidos teria aceito aquele novo presidente, que foi um erro, que teria sido um grande erro. Então não deu certo. Mas uma vez eu perguntei à chanceler, a assessora de segurança nacional dos Estados Unidos naquela época, eu falei assim, por que vocês não apoiaram esse golpe? E ela falou assim, porque a repercussão em toda a América Latina teria sido terrível, porque toda a relação que a gente estabeleceu teria colapsado. Com razão, e é isso mesmo. Do mesmo jeito. Mas é uma questão para eles não querem perder tudo isso também, né? Então parece... mas olha só, a Rússia está com sua influência muito consolidada na Venezuela. Ou seja, a Venezuela compra muitas armas da Rússia. A influência americana na Venezuela é muito pequena hoje. Mas os Estados Unidos sabem que se derrubasse o Maduro, toda a América Latina estaria 100% anti-americana por 50 anos. Do mesmo jeito que hoje todo o leste europeu é profundamente anti-russo. Totalmente. Então a Moldávia, todos esses países agora estão dispostos a fazer qualquer coisa para entrar na OTAN, porque a Rússia representa uma ameaça real. Então eu acho que assim, os Estados Unidos poderiam tentar derrubar o governo cubano, poderia, mas não, seria um péssimo negócio para os Estados Unidos, porque perderia qualquer credibilidade nas Américas, com razão. Então, eu acho que hoje é importante denunciar a agressão russa contra a Ucrânia,
porque a gente também tem que denunciar qualquer ameaça americana contra qualquer país latino-americano. Né? Porque a regra do jogo hoje não é mais de grande potência que manda aqui no meu quintal. Não, o Brasil pode fazer o que quiser. O Brasil faz parte do BRICS. Isso não quer dizer que os Estados Unidos não tenham influência aqui, obviamente. Eles continuam têm o poder de ficar puto. Né? Não, que nem quando o Brasil quis negociar com a China numa moeda que não era dólar. Mas vai fazer. Vai fazer. E não o que fazer. Os Estados Unidos... Pode ficar puto lá, é isso. Faz parte, assim. Há sempre tentativas de influenciar. Por exemplo, em 2022, o chefe do Pentágono, o chefe da CIA e o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos estiveram no Brasil para pressionar uma parte das Forças Armadas brasileiras a aceitarem o resultado eleitoral. Eu publiquei um artigo sobre isso recentemente. Então, assim, você pode ver, foi interferência? Certamente houve uma tentativa americana de garantir que as Forças Armadas respeitassem o resultado, porque os Estados Unidos se preocupavam naquele momento com uma ruptura democrática no Brasil, que poderia causar uma situação meio caótica na América Latina e produzir, aliás, indiretamente, uma onda de aumentar ainda mais o número de imigrantes latino-americanos para os Estados Unidos. E foi por isso que o Biden tirou as sanções econômicas contra a Venezuela, não porque ele acha que o Maduro é um democrata, porque antes das eleições, ele quer convencer o máximo de venezuelanos a ficarem na Venezuela. Porque a chegada de latino-americanos à fronteira é o grande drama dele que pode afetar a taxa de aprovação. Então, assim, essa conferência em Munique foi muito sobre o futuro da Europa, como a Europa consegue se transformar pode desenvolver a capacidade militar de não depender mais dos Estados Unidos, de ter a capacidade militar de conseguir se defender contra os russos, que podem ganhar a guerra na Ucrânia